Começa agora o programa Vidas Cuidando de Vidas. Uma realização da Fundação Assistencial da Paraíba. Oferecimento. Olá, seja bem-vindo ao programa Vidas Cuidando de Vidas do Hospital da FAP. Um programa que traz informações sobre saúde e bem-estar e apresenta as ações desenvolvidas pela FAP aqui em Campina Grande. Eu sou o Diego Araújo e estarei compartilhando contigo todas essas novidades. No programa de hoje nós vamos conversar com o médico radio-oncologista Dr. José Regis Neto, que vai falar sobre as novidades no tratamento da radioterapia oferecido aqui no Hospital da FAP. Dr. José Regis Neto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Diego. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do cuidado que a gente exerce aqui no Hospital da FAP. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber do senhor qual o benefício ou quais os benefícios que a radioterapia traz no tratamento oncológico. A radioterapia é uma modalidade de tratamento muito multifacetada. A gente pode tratar o câncer, inclusive de uma forma radical, sem precisar de outros tratamentos, mas o nosso grande papel geralmente é na complementação, que a gente chama de adjuvância, ou seja, após algum outro tratamento, após uma cirurgia, após uma quimioterapia. A gente tem também um papel muito importante em controle de sintomas. Então, pacientes que têm dor refratária a tratamentos comuns, a radioterapia também exerce um papel muito importante nesses pacientes oncológicos. Em alguns casos, a radioterapia ela pode substituir a cirurgia? Sim, existem alguns casos, um dos melhores exemplos são os tumores de próstata. Então, quando é bem indicada a radioterapia, ela é equivalente a uma prostatectomia, por exemplo. Então, isso tem que ser muito bem discutido com o paciente, com a família, quais são as vantagens e desvantagens de cada paciente. Mas a resposta é sim. Existem alguns tratamentos que podem ser feitos exclusivamente com radioterapia. Em relação às terapias que são utilizadas no tratamento oncológico, qual a maior vantagem da radioterapia? Eu acho que a grande vantagem da radioterapia é poder controlar as células cancerígenas de uma forma não invasiva, que é a modalidade que a gente mais usa, que é a radioterapia externa. Então, o paciente se deita num aparelho, um aparelho grande que a gente chama de acelerador linear, e ele recebe essa radiação de megavoltagem sem precisar de sedação, sem precisar de anestesia, e a gente tem excelentes resultados que vieram se modernizando aí ao longo de quase 10 décadas de evolução desses tratamentos. A radioterapia ela é indicada para casos específicos de câncer, para alguns casos específicos, ou todo tipo de câncer precisa da radioterapia? A gente tem a Associação Americana de Radio-Oncologia estima que de todos os pacientes oncológicos, em algum momento do tratamento, eles vão precisar de radioterapia, cerca de 40% desses pacientes. Então, tem tumores que a radioterapia é meio que obrigatória depois do tratamento principal, por exemplo, mama, às vezes próstata, mas existem tumores, neoplasias, que a radioterapia não é mais utilizada. Então, isso varia muito, depende da localização do tumor primário. Com a radioterapia, o médico ele consegue agir no local exato do tumor, né? Eu acho que esse é um grande diferencial. Também. Mas a gente usa a radioterapia de uma forma também preventiva. Então, vou te dar um exemplo. Às vezes a paciente tem um nódulo muito pequeno de mama e ela faz uma cirurgia que a gente chama uma cirurgia conservadora, não tira a mama inteira. Mas aí vem o papel da radioterapia, da gente tratar o restante da mama da paciente para prevenir que a doença volte em outro lugar que não foi o operado. Então, isso é uma resposta um pouco difícil de te dizer que é sim ou não, é um talvez, mais ou menos assim. Em alguns casos, a gente tem conhecimento de que é usada a radioterapia para diminuir o tamanho do tumor, para só numa próxima etapa ser feita a cirurgia, né? Existe isso também? Existe, é o que a gente chama de downsize, é um termo do inglês. E isso facilita a vida do cirurgião, facilita a vida do paciente, que se submete a uma cirurgia às vezes menor, com menos necessidade de outros cirurgiões presentes, que se torna a cirurgia mais fácil em alguns pacientes bem selecionados. Existem reações adversas na radioterapia? Existe. Como a gente consegue irradiar várias localidades do corpo, essas reações vão depender da localização e da intensidade do tratamento. Então, é muito variável as reações. Já que a gente fala sobre a eficácia do tratamento da radioterapia, recentemente o Centro aqui de Radioterapia do Hospital da FAP passou por um processo
de modernização, né? Que tecnologias foram implantadas? As atualizações que a gente fez no Centro de Radioterapia da FAP foram duas principais, que é a chegada da radioterapia de intensidade modulada, que a gente chama de IMRT, e do IGRT, que é uma modalidade de tratamento que usa imagens de alta resolução para localizar o tumor na hora da aplicação. Então, isso são tecnologias inéditas aqui na cidade de Campina Grande e que vêm somar a esse cuidado que a gente já vem exercendo, porque esses tratamentos acarretam em menos efeitos colaterais para os pacientes e mais segurança para nós da equipe médica, por exemplo. Qual é a estrutura que o Centro de Radioterapia aqui do hospital possui hoje? Hoje nós temos 2 aceleradores lineares que executam esse tipo de tratamento, né? Um deles que a gente fez o upgrade completo com essas novas tecnologias, mas hoje a gente tem esses 2 aparelhos. E imagino que uma demanda enorme, né? Isso, a gente tem uma demanda muito grande de pacientes de praticamente dos cento e tantos municípios conveniados aqui com a FAP, e um grande trunfo desses tratamentos novos, com essas novas tecnologias, é que a gente vai poder fazer tratamentos mais curtos, ou seja, a gente vai conseguir tratar mais rápido os pacientes e assim suprir um pouco essa demanda de vagas nos aparelhos. Com a atualização do acelerador linear, a radioterapia aqui da FAP consegue utilizar técnicas mais avançadas, né, no tratamento com a radioterapia. Que técnica é essa? Então, essa IMRT, que é a radioterapia de intensidade modulada, eu consigo mirar, digamos assim, a radiação no alvo de uma forma muito mais precisa do que uma técnica mais antiga, que é a que a gente usava até uns 2 meses atrás. Então, fica um tratamento que a gente chama mais conformado, mais preciso. E o que isso acarreta para o paciente? Então, a gente consegue acertar o tumor com muita precisão, sem acertar nada sadio ao redor. Então, dá muito menos efeito colateral. Então, isso é a definição desse IMRT que a gente fala. Doutor José Regis, e as pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes elas acham que no centro de radioterapia trabalha apenas um médico, mas não, tem toda uma equipe, né? São físicos, são técnicos em radiologia, enfim. Qual é a equipe que trabalha hoje aqui no Centro de Radioterapia da FAP? Então a gente tem uma equipe muito diferente do que a gente considera padrão na medicina, digamos assim. Então na nossa equipe existem médicos especializados na física da radioterapia, né? Existem os tecnólogos que são especializados em manusear esse tipo de aparelho, existem toda uma equipe direcionada, porque o fluxo é totalmente diferente. A radioterapia não é como uma medicação que você prescreve e o enfermeiro, o técnico vai lá e aplica, não. É um tratamento hoje em dia totalmente individualizado. Então, cada paciente recebe um tratamento que foi extremamente bem calculado só para ele. É completamente diferente de eu tratar uma pessoa ou outra. Então, não é uma coisa genérica como uma medicação. Por isso que demanda certo tempo. Então, o paciente passa comigo em consulta, eu não consigo começar o tratamento no mesmo dia ou no outro dia, a não ser que seja uma grande urgência que eu tenha que mobilizar toda a equipe. A gente demanda alguns dias para poder iniciar o tratamento, por ser um tratamento muito bem individualizado. Ou seja, é uma área muito especializada, muito específica, né? O senhor, por exemplo, tem essa especialização em radio-oncologia. Imagino que aqui na Paraíba, por exemplo, são poucos profissionais com essa formação. Sim, eu acho que nós não somos nem 10 radio-oncologistas aqui na Paraíba. Temos alguns em Campina Grande e em João Pessoa, que são os 2 locais que têm esse tipo de tratamento, né? Infelizmente ainda não chegou no sertão do estado, por exemplo, onde existe uma grande demanda. E isso acaba influenciando diretamente no tratamento, né, do câncer. Não é uma realidade apenas da Paraíba, mas acredito que do próprio Brasil. Isso, com certeza, porque quando a gente pega esses tratamentos que acabam sendo muito longos, quando a gente centraliza a existência desses aparelhos nas grandes cidades, então para os pacientes dos interiores mais longínquos fica um tratamento ainda mais sofrido, né? Então existe um grande projeto do Ministério da Saúde de expansão da radioterapia, mas que infelizmente está caminhando a passos muito lentos. E a gente teve o privilégio de receber esse primeiro aparelho desse projeto de expansão aí alguns anos atrás. Então, das 80 máquinas adquiridas pelo governo federal, a primeira foi instalada em Campina Grande. Então, isso é um grande orgulho para nós, para a nossa cidade, né?
E você acompanha agora o quadro FAP Saúde, que tem a participação de profissionais aqui do Hospital da FAP. Esse mês a gente recebe a médica radio-oncologista, doutora Érica Malheiros, que traz uma opinião individualizada sobre as tecnologias utilizadas no Centro de Radioterapia aqui do Hospital da FAP. Acompanhe. Olá, pessoal de casa que está assistindo o programa Vida Cuidando de Vidas. Eu sou a doutora Érica, radio-oncologista aqui do Hospital da FAP, e eu vim falar um pouquinho sobre as novas tecnologias que estão disponíveis aqui no nosso hospital. A gente agora está tratando os pacientes que fazem radioterapia com IMRT e VMET. Isso é um grande avanço para a população, isso é ótimo para os nossos pacientes. Os nossos pacientes receberão um tratamento de radioterapia que dará menos efeitos colaterais e vai ser muito mais preciso em cima do tumor. Então os pacientes serão muito beneficiados. Então você que está passando por esse momento difícil com o diagnóstico de câncer, que vai precisar de radioterapia, vem fazer aqui conosco. A gente tem uma equipe extremamente humana, que trata os pacientes com muito amor e muito carinho. A gente tem um dos melhores parques de radioterapia do Brasil. A gente atende SUS, convênio. Venha fazer seu tratamento, aqui você vai ser muito bem recebido. Seu tratamento é de excelência, comparado com os tratamentos que são feitos nos grandes centros, Recife, João Pessoa, São Paulo, Rio de Janeiro. Então venha fazer seu tratamento aqui conosco. Ou seja, muito bacana, né, saber que a tecnologia ela traz, além do bem-estar, traz segurança para o paciente oncológico. E a gente vai continuar conversando agora com o médico radio-oncologista, Dr. José Regis Neto, que está falando sobre as novidades no Centro de Radioterapia aqui do Hospital da FAP. Dr. José Regis, quando não é o tratamento principal, a radioterapia ela pode ser feita antes ou depois de uma cirurgia? Isso depende do tumor. Sim. Né? Sim, existem várias indicações de radioterapia que a gente chama neoadjuvante, quando é feito antes do tratamento principal, ou adjuvante. Então, o exemplo que a gente mais tem aqui no hospital são as pacientes de mama. Que a radioterapia geralmente é a última etapa de toda a jornada dessas pacientes, de químio, de cirurgia, e por fim vem a radioterapia, né? Então é um exemplo muito bom de radioterapia que a gente chama adjuvante, que é após os tratamentos principais. Existe também uma terapia chamada de braquiterapia. O que seria ela? A braquiterapia, esse termo braque vem do grego e significa próximo. Então é uma fonte de radiação que vai muito próximo ou até mesmo dentro do tumor. Então isso é uma tecnologia que a gente não tem aqui em Campina Grande ainda, mas é muito utilizada para dois tipos de tratamentos: câncer de colo de útero e câncer de próstata. A gente tem em João Pessoa e em outras capitais do Brasil, mas aqui em Campina ainda não dispomos. A falta de centros de radioterapia em nosso país é uma realidade, né? Ou seja, a OMS ela estima que é necessário pelo menos um acelerador linear para cada 300 mil habitantes. O Brasil está longe disso. Isso, então, como eu até mencionei antes, a gente teve um projeto muito forte do Ministério da Saúde para tentar suplantar essa demanda de aparelhos, que foram essas 80 máquinas. Da última atualização que eu vi há uns 2 meses atrás, metade tinham sido entregues, então já foi um grande avanço, né? Mas existe ainda uma grande carência desses aparelhos, e a grande dificuldade é que são aparelhos multimilionários, e que depende de uma estrutura muito especializada. Então é muito difícil você conseguir um físico de radioterapia no sertão da Paraíba, no sertão de Pernambuco, porque existem muito poucos no Brasil inteiro. Então a gente precisa formar mais gente para assim conseguir abrir mais serviços. Ou seja, são equipamentos importados, né? Normalmente vêm dos Estados Unidos, vêm da Europa. Geralmente vêm dos Estados Unidos, da Alemanha ou da Suécia. Eles vêm todos desmontados, né, e acabam sendo montados na própria instalação mesmo, né? E já que a gente fala sobre a quantidade de equipamentos, de aceleradores lineares, de centros de radioterapia, aqui no Hospital da FAP, por exemplo, são atendidos pacientes de 148 municípios, né? Imagino que esses 2 aceleradores lineares que o hospital possui, eles muitas vezes não dão conta de tanta gente que chega aqui.
Isso. Infelizmente isso acontece, mas essas novas tecnologias vieram para facilitar a nossa vida nesse aspecto. Porque, como eu comentei também antes, a gente vai conseguir fazer tratamentos muito mais rápidos. Então, um exemplo prático para todo mundo entender. Hoje, um tratamento de mama precisa de 15 a 25, 30 aplicações. Com essas novas tecnologias, alguns casos a gente vai conseguir fazer em 5 aplicações. Certo. Um tratamento de próstata, por exemplo, que é o segundo mais prevalente, geralmente precisa de 35, 38 aplicações. Então, a gente vai conseguir fazer em 20 aplicações. Então, para os pacientes, principalmente o pessoal de fora de Campina Grande, vai ser uma comodidade e para a nossa instituição também que a gente vai conseguir atender melhor e uma maior quantidade de pessoas. Ou seja, essa atualização ela envolve também uma capacitação dos profissionais, né, aqui do centro, ou seja, são profissionais que estão sempre participando de cursos. Como é a realidade? Isso, a gente agora nesse upgrade do aparelho, a gente fez uma intensificação dessa formação porque é uma tecnologia nova na cidade. Então, assim, os técnicos, obviamente, muitos tiveram formação fora do estado da Paraíba, tiveram um pequeno contato com essa tecnologia, mas agora a gente vai tratar os nossos próprios pacientes. Então, teve formação por parte da equipe médica, da equipe da física, para capacitar esses operadores, os físicos e os médicos também, para a gente conseguir entregar o que há de melhor que essas tecnologias podem oferecer. Existe um outro avanço também na área oncológica, que é o tratamento com a radiocirurgia. Aqui no hospital, o hospital já se prepara para oferecer esse tratamento? Isso, acho que você usou um termo muito adequado. A gente está se preparando para receber esse tratamento. Então, a radiocirurgia, para quem está acompanhando, é um tratamento ainda mais preciso que o MRT, que a gente geralmente faz uma única aplicação de radiação com uma dose elevadíssima. Então, geralmente são para tumores intracranianos, né? E vai ser aí, se Deus quiser, a nossa próxima etapa de aquisição de upgrade de máquina. E já é uma realidade aqui na Paraíba? Sim, a gente já faz esse tipo de tratamento em João Pessoa, numa clínica particular, e até o momento solar. Doutor José Regis, já que o senhor falou de uma clínica particular, os serviços, o tratamento de radioterapia, ele é oferecido na rede privada também? Sim. Mas é muito caro. Na verdade, assim, a gente tem uma grande gama de tratamentos que são cobertos pela maioria dos planos de saúde, mas para o paciente que não tem plano e deseja fazer um tratamento desse, acaba sendo realmente um custo bem elevado, porque, como eu falei para você, esses são aparelhos muito caros, que demandam uma manutenção muito cara e tem uma mão de obra muito especializada. Então, o que encarece esses tratamentos é isso, é o preço de maquinário, de instalação, de operadores. É uma área que avança, né, constantemente, tem muitos estudos envolvendo a atualização na radioterapia, e isso aumenta a possibilidade, a chance de cura dos pacientes e aumenta também a esperança de vocês, profissionais da saúde. Sim, com certeza. Eu ainda acrescentaria mais uma coisa, aumenta a qualidade de vida dos pacientes. Porque eu sempre falo para todo mundo, não adianta você ficar curado do câncer e cheio de sequelas. Então, quando a gente tem tratamentos mais modernos e com muito menos efeitos colaterais a curto e longo prazo, o paciente consegue ficar curado de um câncer de próstata sem sequelas importantes, mantendo uma qualidade de vida praticamente igual à de antes do tratamento. Então, acho que isso seria uma das coisas mais importantes da gente ter trazido essas atualizações aqui para a radioterapia do Hospital da FAP, trazer mais qualidade de vida para os nossos pacientes. Tem alguma pesquisa nesse segmento, nessa área, que o senhor destacaria que poderá revolucionar ainda mais o tratamento? Olha, se a gente for falar assim de dois aspectos, uns pacientes com tumores de cabeça e pescoço, por exemplo, que vão poder receber esse tipo de tratamento agora. Hoje, praticamente com a tecnologia antiga, eles ficam sem a produção de saliva na grande maioria, o que impacta muito a qualidade de vida. Então, quando o paciente receber agora esse tratamento em MRT, a gente conta nos dedos os pacientes que ficam sem produzir saliva depois. Então, de uma forma mais abstrata, é difícil entender, mas quem acompanha esse tipo de paciente sabe o quanto é importante você voltar a produzir saliva, a sentir o sabor das coisas, e tudo isso essa radioterapia mais moderna proporciona. E isso foi resultado de pesquisas que puderam criar essa tecnologia. Entendeu? A gente percebe também que alguns pacientes que fazem o tratamento com a radioterapia acabam
tendo queimaduras, né, no rosto, né, às vezes até nos braços, no corpo, de uma forma geral. E esse avanço, ele combate ou ele evita esse tipo de situação? Porque, na verdade, a gente nem gosta do termo queimadura, né? A gente chama de radiodermite, porque a radioterapia não usa 1 grau centígrado de calor, né? É uma radiação. Então, o IMRT ele vai reduzir esses graus de radiodermite, ele não evita. Então, minimiza a chance, por exemplo, de precisar interromper o tratamento, minimiza a chance de precisar passar uma sonda no paciente, de precisar internar o paciente, porque faz parte dos tratamentos de radioterapia, em algumas situações, a gente tratar a pele, para prevenir que os tumores avancem para a pele. Então, por exemplo, que as pacientes de mama ficam com a pele vermelha, os pacientes de pescoço também, porque são tumores que tendem a invadir a pele. Então, a gente tem que realmente irradiar a pele para prevenir que isso aconteça. Doutor José Regis, já que o senhor fala desses avanços, do lançamento de uma nova técnica aqui no Centro de Radioterapia da FAP, a gente aproveita esse espaço já para anunciar isso, né? Agora, no dia 9 de junho, né, vai ter um lançamento dessa técnica de arco modulada volumetricamente. Não é isso? Então, fica o espaço para você convidar as pessoas que estão nos assistindo para conhecer essa novidade. Isso, a gente vai estar aí divulgando esse evento de lançamento, mas assim, é uma grande alegria participar desse momento da chegada dessa nova tecnologia aqui em Campina Grande. A gente vai divulgar bastante entre os médicos, entre os pacientes e familiares, para conhecer, e se você souber de alguém que precisa de radioterapia, também pegar uma opinião aqui do nosso corpo clínico, que é muito importante, porque isso é a primeira vez que está chegando aqui em Campina Grande. É a primeira vez que os pacientes do SUS do estado da Paraíba vão poder ter acesso a esse tipo de tratamento, e traz muita alegria a mim e a toda a instituição poder proporcionar isso a esses pacientes. Doutor José Regis Neto, agradecer a participação do senhor no Vidas Cuidando de Vidas. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que você que nos assiste pode colaborar para que o Hospital da FAP continue levando saúde e esperança para os paraibanos. Para isso, basta entrar em contato através do telefone 2102-0390 e fazer a sua doação. E aproveita também para se inscrever no nosso canal no YouTube. E também se inscreva no Instagram, é o @Hospital da FAP, para você ficar por dentro de todas as nossas novidades. Por aqui no Hospital da FAP são vidas cuidando de vidas. A você o nosso muito obrigado e até o próximo mês. Até lá! Você acabou de ver Vidas Cuidando de Vidas, um programa do Hospital da FAP.